certeza você já ouviu falar e já ouviu também muitas opiniões sobre isso. Principalmente agora, nos últimos tempos, onde vez ou outra a gente vê o bullying sendo cenário de questões que envolvem crianças e adolescentes. Mas será que nós sabemos exatamente o que é o bullying? Eu sou psicóloga, trabalho com crianças e adolescentes e me incluo nesse quadro de pessoas que precisam aprender sobre o bullying, porque a gente percebe na prática que o bullying é um assunto que envolve muitas questões de como a sociedade entende e valoriza o ser humano e as relações sociais, o quanto a gente se importa com o próximo. Além disso, a gente sabe que o bullying é um assunto onde todo mundo acha que entende e que sabe. E isso envolve muitos preconceitos, muitas frases feitas, muitas receitas de bolo. A gente precisa pensar um pouco e assumir primeiro que a gente não tem resposta para todos os problemas, para todos os fenômenos e todas as tragédias, inclusive, que acontecem com as crianças. Mas também ficar apegado às nossas ideias, aos nossos preconceitos, não é uma ideia muito interessante para a gente evoluir nesse assunto. Então, nesse vídeo, eu vou colocar algumas ideias comuns que a gente tem sobre o bullying e trazer o que a ciência, o que a psicologia tem de referência para a gente pensar. Por exemplo, bullying é um assunto que muitas pessoas falam o seguinte: esse assunto é mais um assunto de modinha. Agora a gente não pode dizer nada para ninguém porque é bullying. Não pode chamar o amiguinho de chato porque é bullying. Na verdade, o bullying é um assunto, é um termo que foi cunhado por um psicólogo norueguês chamado Dan Owens na década de 1970. Ou seja, um assunto que é estudado pela ciência há mais de 40 anos não pode ser entendido como um assunto novo agora do século XXI. Você, que era criança lá na década de 70 e fala que na sua época não existia bullying, não existia. Era você que não sabia que já existia esse termo. E com certeza, alguns conflitos sociais e os fenômenos que podem gerar o bullying, eles estão presentes na nossa sociedade, nas escolas, em qualquer situação social que envolve criança e adolescente há muito tempo. Então, o bullying pode parecer um assunto novo, mas não é. Nem o termo é assim tão novo. E na ciência nós temos uma série de pesquisas, de livros, de cartilhas de orientações para prevenir e intervir com o bullying. Inclusive aqui na descrição do vídeo, no canal, eu vou deixar algumas sugestões de leituras para vocês nesse assunto. Outro preconceito super comum em relação ao bullying, que a gente ouve falar muito no dia a dia, é aquela velha história. Mas quando eu era aluno, isso já acontecia. Eu sofri bullying na escola e nem por isso eu fiquei traumatizado, todo mundo me zoava e nem por isso aconteceu nada de ruim comigo. Bom, para você que pensa assim, eu só posso te dizer parabéns. Parabéns por ter tido sorte na vida e não ter corrido os riscos que o bullying pode oferecer na vida emocional das crianças e dos adolescentes. Agora, essa frase, ela tem tanto sentido como se eu dissesse o seguinte para vocês. Olha, ontem eu fui aqui na 25 de março, na rua aqui em São Paulo, e fiquei a tarde inteira lá passeando de bolsa aberta e com o celular na mão e não fui assaltada. Portanto, eu concluo que não existe tanta violência assim em São Paulo. É super tranquilo, eu posso andar com bolsa aberta e ninguém vai fazer nada comigo. Não é porque as nossas experiências individuais tiveram trajetórias diferentes de outras trajetórias que esse não seja um assunto importante de se falar e que ofereça risco para o desenvolvimento infantil. Então, o que a gente pode dizer é o seguinte: o bullying, ele decorre de um problema na solução de conflitos. E conflito a gente tem durante a vida inteira. E as crianças, nesse meio social que a escola é, um dos primeiros meios sociais da criança, ela vai ter mais conflitos. O problema é a forma como esses conflitos estão sendo resolvidos. Então, Camila, tudo o que acontece em termos de conflito entre as crianças, brigas, discussões, piadas de mau gosto, tudo isso é bullying? Não. O bullying é uma definição de um termo, de um evento específico. Mas é importante nós termos um olhar para todos esses conflitos, porque o bullying é o final dessa ponta.
é quando esses conflitos já são tão intensos que a gente não consegue resolver de outra maneira, ou quando nós temos pessoas envolvidas no bullying, crianças, adolescentes envolvidos no bullying, que não têm condições emocionais de lidar com os conflitos delas de uma outra forma. Então, como a gente pode entender e diferenciar o que é ou não bullying? Não é muito simples, mas eu vou dar uma dica que talvez possa ajudar vocês, quem tem filho, quem trabalha em escolas, a entender melhor quando uma criança está sujeita ao bullying, seja sujeita a sofrer ou a fazer o bullying. Nós podemos entender o bullying a partir de 3 palavras que começam com a letra I. Intencionalidade, intimidação e insistência. Ou seja, o bullying é intencional, ele é sempre intencional. Quem faz o bullying tem a intenção de maltratar ou de ferir aquele que é o alvo, tá? Não, é diferente de uma brincadeira de mau gosto, muitas vezes, entre 2 amigos, e que logo quando o que fez a brincadeira percebe que não foi muito legal, ele para, porque ele vê o sentimento de vergonha, de humilhação do amigo. Quem comete o bullying tem dificuldade de se colocar no lugar do outro, de ter empatia e de entender esse sentimento. Pelo contrário, ele sente prazer em colocar a pessoa que é alvo do bullying numa situação humilhante. Então, a intenção é zoar, mais do que zoar, para humilhar, para ofender, tá? Existe uma intenção de machucar. E a segunda palavra para entender o bullying é justamente a intimidação. Além do bullying ser intencional, quem comete tem a intenção de intimidar, ou seja, é alguém que quer se afirmar por meio dessa relação de poder, por meio dessa relação invasiva, de violência. É aquele que quer se afirmar ofendendo o outro para se afirmar como melhor e como diferente. Como se a diferença não pudesse ser valorizada como algo igual. Então você é diferente, logo se ele é humilhado, eu que cometo a ação sou elevado, sou valorizado. Tá? Então, o bullying tem essa característica de intencionalidade e de intimidação. Tá, meu filho sofreu uma situação dessa uma vez na escola. Isso é bullying? Pode ser, mas ainda não temos certeza. Por quê? Uma principal característica do bullying é justamente essa insistência, que quer dizer a frequência com que isso acontece. Se isso aconteceu uma vez só, não quer dizer que não seja grave e que não seja importante conversar, fazer uma parceria com a escola e entender a situação. Mas o bullying ele tem uma característica de insistência, de repetição. Então, aquela criança dentro da sala de aula, na escola ou nas redes sociais, ela é o alvo da chacota, das brigas, ela é o alvo que a turma utiliza para poder se afirmar. Isso é bullying, tá? Muitas vezes, quem é o alvo de bullying também pode cometer o bullying, tá? Então, as crianças que acabam sendo vítimas também em outras situações podem usar os mesmos artifícios. O que demonstra isso pra gente? Que as crianças têm uma dificuldade de resolver os conflitos de uma forma mais positiva, através do diálogo, sem violência, que elas estão com dificuldades de lidar com as diferenças, de tolerar aquilo que não é igual. E aí, para encerrar esse vídeo sobre bullying, que ainda é muito inicial, eu deixo vocês com 2 questionamentos que acho que são fundamentais para a gente tentar, pelo menos, ajudar as nossas crianças a ter uma visão melhor sobre esses fenômenos que envolvem o bullying. A primeira questão é, por que na nossa sociedade a gente ainda tem muita dificuldade de assumir que o bullying existe? Já falei para vocês que na Noruega, 40 anos, estão fazendo pesquisas sobre isso, e aqui a gente ainda tem muito preconceito sobre o bullying, como se a gente tivesse que lidar com essa situação negando que ela existe. Por que será que isso acontece? E uma segunda questão que eu deixo aqui para nós pensarmos juntos é, por que as crianças, quando elas vão para os meios sociais, para a escola, por exemplo, muitas vezes elas entendem que para elas se afirmarem, para elas se sentirem bem, elas precisam humilhar o outro, salientar o que tem de diferente, fazer piadas, excluir algum colega. Por que elas entendem dessa forma? Por que elas agem assim? Que referências que elas utilizam? Onde elas aprendem isso?
Será que faltam valores para que elas possam utilizar esses valores para pensar em ações melhores, em como resolver os conflitos, em como respeitar as diferenças? Acho que esses são alguns questionamentos que podem ajudar a gente a entender um pouco o que acontece com o bullying e por que o bullying é tão frequente nesse nosso meio atual. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço e até a próxima.